Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Muito obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia. Uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago é considerada o primeiro estudo compreensivo sobre a vida afetiva de idosos. Neste estudo, foi revelado que aquela ideia de que pessoas idosas não se interessam por assuntos afetivos não é verdadeira. Mas então, como manter a afetividade na maturidade? Esse é o nosso assunto de hoje. E para nos ajudar a entender este assunto, está conosco aqui no estúdio hoje a professora Helena Brandão. Tudo bom, professora Helena? Tudo bem, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É bom tê-la com a gente novamente, para a gente poder entender algumas questões, né? A professora Helena se formou em Educação Física pela Unicamp, é mestre em Educação Física na área de Qualidade de Vida, também pela Unicamp, e doutora em Sexualidade na Velhice, também pela Unicamp. Hoje, a professora Helena dá aulas no curso de Educação Física, no NASP Campus Hortolândia. A professora prometeu e cumpriu a promessa, né? Está de volta aqui com a gente para falar sobre esse tema que é tão pertinente e atual, né, professora? Sim, um tema bastante atual, principalmente para o envelhecimento, né? Ok, então para a gente começar a conversa, professora, explica pra gente o que é sexualidade e o que envolve a sexualidade. É apenas sexo? Quando a gente fala o termo sexualidade, a gente vai envolver toda a parte afetiva do indivíduo, né? Não só o ato sexual em si. Então, a sexualidade ela vai estar presente no indivíduo a vida toda, né? Desde a sua formação de gênero no útero, né? Conforme ele se desenvolve, a criança, o adolescente, na mudança hormonal, e isso vai até a velhice, até a nossa morte. Então, a parte da sexualidade vai envolver toda a parte emocional e afetiva de relacionamentos e também da própria sexualidade com o seu próprio corpo, né? Como que você se sente em relação ao seu próprio corpo. Então é importante a gente entender e desenvolver a sexualidade desde criança. A sexualidade ela é muito particular para cada indivíduo. Ok. Né? Ela é um fator de qualidade de vida, elencada inclusive pela Organização Mundial de Saúde, quando elabora instrumentos para avaliar a qualidade de vida, a sexualidade está presente. É um desses itens. Agora, existem pessoas que são mais ativas, vamos dizer assim, na parte da sexualidade e outras que são mais tímidas, né? Como em outros setores da vida, né? De outras partes, questões emocionais. Então, isso é diferente de um indivíduo para o outro, mas é uma parte importante para o bem-estar do indivíduo e para realmente a qualidade de vida dele como um todo. A gente falando sobre sexualidade na velhice, na terceira idade, quais são as diferenças, professora, hormonais que acontecem nessa época do ano e que afetam a sexualidade? No processo de envelhecimento existem algumas mudanças em geral no organismo, né? E uma dessas mudanças realmente é a diminuição da produção de alguns hormônios. Então na mulher, né, alguns hormônios típicos femininos que são diminuídos, né, após a menopausa. No homem também existe essa diminuição da testosterona, né, dessa secreção de testosterona, que podem afetar o comportamento sexual. E aí é preciso haver uma adaptação, como a gente faz adaptação em todos os outros setores, né? Quando a gente somos bebês, nós temos um tipo de alimentação. Quando somos adultos, outro, e na velhice, às vezes, temos que deixar alguns alimentos que já não nos fazem tão bem, não digerimos tão bem. E na sexualidade é a mesma coisa. Então, a sexualidade ela vai mudar o seu contexto e ela vai partir para muitas vezes para uma questão muito mais de companheirismo, né, de cumplicidade, do que simplesmente estar voltada à questão do ato sexual em si. Então, ela tem uma composição muito mais emocional, muito mais a questão psicológica também. A senhora fez a sua pesquisa de doutorado nessa área, né, professora? Sexualidade na velhice. Chegou a algumas conclusões interessantes, com certeza. Sim, uma das coisas interessantes que a gente detectou é que o jovem tem muitas dúvidas sobre como será a vida sexual dele quando ele ficar idoso. Existem muitos mitos que o idoso eventualmente não tem uma vida normal nessa parte, né? E a gente vai ver que isso não é verdade, né? Que a pessoa que tem uma vida ativa fisicamente tem também mais saúde física na velhice e na sexualidade é a mesma coisa, né? Então, se ele tem uma vida ativa, ele também poderá permanecer ativo sexualmente também nessa fase da vida. E uma outra coisa que surgiu interessante é a questão sobre o que o jovem pensa sobre a sexualidade do idoso, do que é adequado e do que não é adequado de comportamento para essa pessoa que está nessa fase da vida, né? E o conservadorismo, né? Algumas pessoas, algumas culturas muito mais conservadoras do que outras nesse quesito. Uma das conclusões que as pesquisas também chegam, professora, dessa área, é que antes tinha-se a ideia de que os idosos não se interessavam por assuntos relacionados à sexualidade.
E hoje a gente entende que não, que existe um interesse, né? A senhora acabou de comentar isso com a gente. Também a sua pesquisa chegou a essa conclusão? Nós temos alguns apontamentos que surgiram no seguinte sentido. As pessoas, alguns anos atrás, se elas ficavam viúvas, né, o divórcio era muito menos frequente, então a maior parte da vida sozinha na velhice era a viuvez. Normalmente não se casavam novamente, né? Se mantinham sozinhas até o restante da vida, cuidando dos filhos ou de outras coisas. Sim, essa era uma realidade que existia, né? Existia. Hoje a gente já vê um pouco diferente, porque as pessoas primeiro vivem muito mais e se ficam viúvas vão ficar muitos anos sozinhas. Então as pessoas normalmente procuram um novo relacionamento. Então procuram um novo casamento porque sente que é importante ter um companheiro, ter alguém para compartilhar, né? Dividir a vida, Então né? isso mudou e até então surgiu assim, então esse interesse, né? Por que os idosos hoje querem se casar novamente, né? O assunto sexualidade sempre foi o mais falado, mas antes era atrás da porta. Escondidinho, ninguém falava muito. Hoje já existe uma abertura para falar, uma compreensão de que é uma temática importante e que deve ser tratada como tratamos outros assuntos, da nutrição e outros assuntos pertinentes à saúde. Também, né? Com certeza. E a gente alia bastante essa questão da sexualidade com a afetividade, né? Principalmente na terceira idade, que foi o que a senhora acabou de comentar com a gente. Sim, porque é importante que tenhamos afeto durante toda a nossa vida. A afetividade, o contato físico, ele é imprescindível para a saúde. Então, os bebês são muito tocados pelos seus pais, acariciados e carregados, e isso proporciona um bem-estar para esse indivíduo. Quando ficamos adultos, nos relacionamentos com o outro, ou com o cônjuge, ou com o namorado, e quando a gente fica idoso, se o indivíduo perde o seu companheiro, então da onde ele vai extrair esse afeto? Pode ser dos netos, pode ser de amigos que vão abraçá-lo e que eles vão ter um relacionamento, mas muitas vezes essa pessoa precisa realmente de um companheiro que possa então se sentir amado e se sentir ainda com alguém que tem um afeto por ele, um cuidado e uma vontade de estar junto. Isso é muito importante para a saúde do idoso também. Desenvolver a questão da afetividade na terceira idade, né? Porque de repente alguém pode estar nos acompanhando, professora, e pode estar pensando assim, eu fiquei viúva, ou a minha mãe ficou viúva, ou a minha tia, alguém conhecido, e está lá sozinha, tão triste. Então não há mal nenhum em buscar afetividade num outro relacionamento. É importante isso que você falou, Betina, para que a família compreenda a importância disso para aquela pessoa que está idosa. Porque muitas vezes nós não queremos, né, que o nosso pai viúvo, que a nossa mãe viúva tenha um novo relacionamento. Mas nós precisamos compreender a importância disso para a vida dele e que como isso vai ser uma contribuição, então deixarmos que essa pessoa idosa faça a sua escolha de ter alguém ou de não ter alguém, né, nessa fase da vida. Porque às vezes nós tiramos a autonomia do idoso, né, queremos tratá-lo como uma criança. Não, isso não está adequado para você. É importante que a gente aprenda a respeitar e entender que aquilo é importante para ele também. Com certeza, até porque os filhos, os netos vão tendo a própria vida, as suas atividades, as suas relações, né, os seus trabalhos, enfim. E o idoso, a pessoa vai ficando sozinha, né? Então não tem mais a casa cheia de filhos ou a casa cheia de netos, as atividades vão mudando e é muito triste, né, ficar sozinho. Solidão é muito triste. Algumas pesquisas têm mostrado que o idoso é o indivíduo, é a faixa etária que recebe menos contato físico. Porque tem menos pessoas que o abraçam. Então é importante ter um companheiro que o abrace, porque nem sempre o neto está presente, porque neto adora abraçar os avós, né? Mas o filho já não está em casa, nem sempre os filhos são tão afetuosos assim. Então é importante para que ele tenha saúde, que ele tenha alguém que possa lhe dar afeto, porque realmente isso é importante. Não é tão gostoso você receber uma massagem de alguém, porque esse contato físico, isso faz uma diferença na nossa consciência corporal e isso tem um resultado positivo. Então, por isso também é importante que tenhamos... Até porque, professora, demonstra cuidado, demonstra atenção, né, valorização, eu valorizo o outro, então eu abraço, eu toco, eu faço a massagem, eu faço um carinho. Isso mostra que eu estou preocupado com o outro. Isso é importante demais. Isso envolve a questão emocional, psicológica. Sem dúvida, alguém que pensa em você, que se preocupa, que você pode contar com ele, inclusive para caminhar no bosque de mãos dadas, né? Alguém que está cuidando de você. Isso é muito importante ao longo da vida. As suas pesquisas retrataram isso também, professora? Essa necessidade que o idoso tem desse cuidado, dessa companhia
nessa altura da vida? Sim, muitas vezes esse relacionamento que se ele teve com a própria esposa ao longo da vida e ainda o tem, é super importante manter então essa chama de afeto, de carinho, desse relacionamento de compartilhar as coisas juntas, né, ter coisas comuns que eles gostem de fazer juntos. Sim. E se num novo relacionamento, por viuvez ou alguma outra coisa, realmente essa necessidade de ter esse novo relacionamento para que ele possa então também ser feliz nesse quesito, porque isso é uma questão que vai ter uma influência bastante forte na vida emocional desse indivíduo. Com certeza, vai melhorar inclusive as relações com os próprios filhos e netos, né? Vai deixá-lo muito melhor, mais feliz. Sim, porque cria uma independência, Sim. Cria uma vida própria e aí ele vai então, de repente, vivenciar coisas que talvez não tenha vivenciado na juventude. Então ali é um momento dele que ele também pode ser feliz nessa questão também. Ok, a gente pode dizer que há tempo para tudo, inclusive para ser feliz na terceira idade. E amar até os últimos dias. Ok, a gente vai para o intervalo rapidinho, professora, a gente volta daqui a pouquinho, mas a gente lembra para você ficar conectado com a gente através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Não esqueça de mandar seus comentários, perguntas e sugestões. A sua opinião é sempre muito importante para a gente, então não perca a conexão conosco. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias. Aqui no estúdio com a gente hoje a professora Helena Brandão, conversando sobre afetividade na maturidade. No primeiro bloco nós falamos aí, professora, um pouco da sua pesquisa, que a senhora chegou à conclusão que alguns jovens se perguntavam como eles estariam, como eles ficariam na maturidade, né, na terceira idade, com relação tanto à afetividade quanto à sexualidade. O nosso repórter Ronaldo Vicente foi para as ruas para entender na prática como funciona essa questão e conversou um pouquinho com alguns idosos e também com alguns jovens. Vamos acompanhar, professora? Hoje no Na Prática nós iremos conversar um pouquinho sobre afetividade na terceira idade. E para esse bate-papo estão comigo dois casais e nós vamos conhecer um pouquinho a história deles. Ednice, os relacionamentos na terceira idade acabam sendo mais maduros, né? As cobranças diminuem, como que é isso? Olha, na realidade sempre há cobranças, de um tipo ou de outro, né? Porque em relação às tarefas que a gente acaba se dividindo, o homem faz determinadas tarefas, a mulher outras tarefas. E em relação a hábitos de vida, né, exercício físico, se está fazendo, se não está fazendo, a cuidado com a saúde. Então, um se preocupa com o outro. E nessa preocupação acaba sempre cobrando alguma coisa. As cobranças acabam ainda existindo, né? Com certeza. E Jéssica, eu queria que você dissesse qual a sua expectativa aí para o relacionamento de vocês lá na terceira idade. Então, é interessante que a sua pergunta me fez parar para pensar que, na verdade, eu acho que eu nunca pensei assim, como que vai ser na terceira idade. A gente pensa em vamos ter filhos ou não vamos ter filhos, casa, trabalho, um monte de coisa. Coisa mais imediata, né? Mas acho que eu nunca parei para pensar como vai ser quando a gente envelhecer. Mas uma coisa é certa, eu não imagino minha vida sem ele. Então, com certeza, eu quero que a gente envelheça juntinho, aquela coisa bem romântica. Pastor Jorge, nessa idade também, nessa fase do relacionamento, a cumplicidade, a dependência um do outro acaba aumentando também, né? Como que é isso? Eu acho que aumenta bastante porque no dia a dia você vai conhecendo detalhes e sabendo coisas que não sabia antes. E se você quer atender ao outro afetivamente, você vai tentar corresponder ao que o outro espera, né, na medida do possível. Agora, Tiago, eu queria que você dissesse justamente isso, né? Para que o relacionamento chegue lá na terceira idade bonito, como a gente vê o relacionamento do pastor Jorge e da Ednice, quais atitudes você acha que devem ser cultivadas desde já? Eu pensei em 3 coisas. Primeiro, Deus, porque Ele, em essência, é amor. Então, ele tem que ser a base de qualquer relacionamento. Segunda coisa, a gente vive uma loucura dia a dia, né? Trabalho, estudo. Então, qualidade versus quantidade, questão do tempo. Às vezes é difícil você passar 3, 4 horas com a pessoa que você ama.
Só que talvez você consiga passar 15 minutos, mas que esse tempo seja de qualidade, seja de verdade. E a terceira parte, gestos de romantismo. É muito importante, é fundamental para o casal. São pequenas coisas que, no final, acabam sendo muito importantes, né, para o relacionamento. Felicidade aos casais, então, e muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer. Prazer meu. E nós nos encontramos na semana que vem. Até lá! Professora, a gente percebe aí que são muitas dúvidas, né? São muitas questões na cabeça dos jovens e algumas respostas que os idosos, que as pessoas que já estão na terceira idade já conseguiram encontrar. Existe essa balança aí para ser equilibrada, né, professora? Sim. Na pesquisa do doutorado, a gente identificou exatamente isso, que os jovens, quando respondiam às perguntas do questionário, eles tinham muito mais erros, cometeram muito mais erros do que os próprios idosos. Sim. Obviamente, porque o idoso já está na velhice, então ele já consegue responder como que é a sexualidade dessa pessoa idosa. E o jovem tem muito desconhecimento, há muito mistério sobre como será a vida dele sexual quando ele ficar velho. Então, isso Muitas possibilidades, né? ele tem que aprender com o mais velho. Então, o mais velho está aí justamente para nos dar essa informação de como que pode ser, então, essa vida afetiva na maturidade, né? Então, Lembrando, a professora Helena explicou pra gente que sexualidade não é só sexo, né, professora? Envolve vários aspectos da vida da gente. Exatamente, a questão emocional, a questão do comprometimento, do cuidado e do namoro até, né, que a gente diria assim, que essa afetividade na maturidade pode ser mantida, então, ao resto da sua vida, né? A gente sabe, professora, que existem diferenças entre o homem e a mulher. Essas diferenças também ficam bastante evidentes com relação à sexualidade? Sim, no processo de envelhecimento, a maneira como a mulher encara a sexualidade é um pouco diferente do homem, né? O homem tem muito mais receio de não conseguir, então, manter essa vida sexual, né? Pelas características próprias do homem, e a mulher é muito mais tranquila. O que afeta mais a mulher é a percepção do outro sobre o seu corpo. Porque como o homem tem uma tendência a ser mais visual e de valorizar muito mais aquilo que ele enxerga, então a mulher fica muito mais preocupada com a aparência do seu corpo, como que aquilo está e como que isso acontece. As mudanças no envelhecimento, ela pode se sentir retraída em relação à sexualidade. Existem também as mudanças hormonais, mas que podem ser resolvidas facilmente, né? Conversando com o seu médico. Isso pode ser resolvido da mesma parte do homem. E já o homem é uma questão, às vezes, de insegurança da parte dele, né? Porque a mulher não se preocupa tanto com isso, em relação à aparência do corpo desse homem, se ele está com um pouco menos de cabelo ou um pouco mais de gordura em algum lugar que ele não tinha, isso não afeta tanto o desejo dessa mulher por esse homem. Aí a importância da afetividade, né? De valorizar o outro, de estar junto com o outro, apoiá-lo e completá-lo em algumas questões. Do respeito por essa mudança que acontece, né? Porque quem ama o outro só pelo que ele vê, ele vai amar muito pouco tempo, porque o que ele vê vai se modificar muito rapidamente. Então, o amor tem que estar envolvido com a alma da pessoa, né? Com tudo aquilo que ela compõe. Então, isso vai se manter ao longo da vida, porque essas coisas realmente não são tão mutáveis. Com certeza. A questão cultural também influencia um pouco, né, professora? Nessa forma do homem ver a sexualidade e a forma da mulher também ver a sexualidade. Influencia bastante. Influencia bastante. E eu sempre comento a questão da sabedoria da Bíblia, que diz: feliz o homem que envelhece ao lado da mulher da sua juventude. E isso realmente é uma verdade muito importante, porque se você consegue se manter toda a sua vida com uma pessoa, você conhece aquela pessoa mais do que qualquer outra. Então, você tem a chance de ser mais feliz nesse relacionamento afetivo com ela. Muitas vezes não é possível, você perde seu companheiro e vai entrar num novo relacionamento. Mas você também, o idoso tem muito mais maturidade para poder administrar essas mudanças que acontecem no seu próprio corpo e, eventualmente, conseguir ter uma vida afetiva com qualidade e ainda usufruir dessa bênção que é a afetividade. Sem muitas dúvidas, sem muitas preocupações, né? Mas vivendo realmente o momento com quem está ao seu lado.
Diz que os jovens são os que estão mais insatisfeitos com a vida sexual, porque eles têm muito pouco tempo. Eles estão estudando, eles estão trabalhando e às vezes não estão se dedicando à questão da afetividade. O idoso está mais tranquilo, muitas vezes aposentado, ele tem mais tempo para dedicar ao afeto do seu companheiro. Esse idoso, essa pessoa que já tem uma vida ativa, né, a sexualidade também vai ser ativa, é uma consequência natural? É uma consequência natural se a gente pensar na questão física. Ok. Não quer dizer que a pessoa que é muito ativa fisicamente, eventualmente ela vá querer uma vida ativa sexual, né? Porque algumas pessoas não têm esse mesmo prazer, né? Nós temos que entender isso, que as pessoas têm um desejo diferente, né? De um para outro indivíduo, mas a atividade física ao longo da vida, ela vai proporcionar mudanças funcionais nesse corpo que vão possibilitar que essa pessoa tenha mais qualidade até na sua vida sexual. Ok. E a gente volta para a questão da afetividade, né, que a gente tinha falado, né, que é o complemento, que é a valorização, que de repente na vida mais jovem a gente não dá tanto valor, né, mas que é tão importante para completar o ser humano, né, a plenitude do ser humano. E quando a gente chega na fase adulta e na fase da terceira idade, a gente consegue entender o valor que tem a afetividade. Exatamente. E a outra influência que a atividade física traz é essa mudança positiva na imagem corporal que o indivíduo tem. E quando ele está melhor consigo mesmo, ele consegue estar melhor com o outro. E estar melhor consigo mesmo não quer estar dentro de um estereótipo criado pela mídia de corpo ideal. Sim. Mas o corpo ágil, o corpo ativo, o corpo saudável, isso traz um bem-estar emocional que vai propiciar que ele tenha também um bem-estar nessa parte afetiva Com certeza. com mais qualidade. E é o corpo disposto, né? O corpo que me faz bem, seja com barriga ou sem barriga, seja acima do peso ou abaixo do peso, é o corpo que me faz bem. De qualquer forma, então esse é um grande benefício da atividade física nesse quesito também. Ok. Professora Helena, é importante a gente entender mais essa questão da sexualidade na terceira idade, estudar, pesquisar sobre isso, é importante? A informação é importante, então é importante que se estude, que se entenda como que é o comportamento sexual das pessoas, quais são algumas consequências, os cuidados que a gente precisa ter, Sim. que a gente apregoa tanto hoje aos jovens, mas o idoso também precisa dessa informação. Professora Helena, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma dica para quem está em casa nos acompanhando, quer seja um jovem ou um idoso, para que eles possam entender tudo que a gente conversou de uma forma bastante clara com relação a essa sexualidade e a afetividade na terceira idade. Na realidade, durante todo o desenvolvimento do ser humano, é importante que ele entenda as coisas que são mais importantes para a qualidade de vida dele. E um dos quesitos é a questão afetiva. Então, nós precisamos ter o cuidado com a saúde, ter o cuidado com a parte da nutrição, ter o cuidado com a saúde dos nossos relacionamentos e como eu enxergo o outro, né, o respeito pelo outro, porque isso volta para você, né? Então, sempre o elogio de você enaltecer as coisas boas, inclusive daquilo que você vê, né? Tentando construir uma imagem corporal mais positiva naquelas pessoas que você convive, e isso realmente acaba voltando para você, porque as pessoas também vão tratar você dessa melhor forma. E essa construção, então, vai poder proporcionar para vocês momentos mais prazerosos, né? Das pessoas entenderem que é importante um abraço, que é importante um aperto de mão e o respeito que eu preciso ter para tocar o outro, né? Porque algumas pessoas são mais fáceis e lidam bem com isso, outras não. Então, esse limite, né, que nós precisamos aprender do quanto aquilo que eu quero receber e quanto aquilo que eu posso oferecer de afetividade em todos os meus relacionamentos. Na verdade, isso que a professora Helena está falando para a gente não diz respeito apenas à terceira idade. Sim. Né? Seria importante que fosse uma regra de vida para todas as faixas etárias. Né? A valorização do outro, o respeito, o cuidado, né? Exatamente tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Falar aquilo que eu gostaria de ouvir, né? Tocar da forma que eu gostaria de ser tocado. Isso é fundamental, professora. E eu sempre peço para os meus idosos e para os meus alunos jovens que abracem seus idosos. Fica a dica aí, gente, você que está nos acompanhando, abraçar o idoso. Isso é fundamental, professora. Porque é aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Às vezes o idoso é a faixa etária que menos recebe afeto. E ele valoriza
tanto um abraço, né? Então abrace seus idosos, porque quando eu abraço, não abraço sozinho, né? Eu recebo o carinho que eu estou oferecendo. E isso realmente para o idoso tem um significado muito importante. Mais vale uma conversa de 5 minutos, bem feita, olho no olho, né, com toque, com abraço, do que passar o dia todo junto e nem se tocarem, nem se olharem. Faz uma diferença bastante grande, né, professora? Sim. Isso que o idoso está buscando quando ele quer um novo relacionamento. Ok. Esses pequenos momentos para que venham trazer, então, um pouco de alegria nessa faixa etária. Ok. Professora Helena, muito obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. Eu que agradeço a oportunidade. E mais uma vez, obrigada a você também pela sua companhia e pelo seu carinho. A gente volta na próxima semana e você já sabe, eu te espero aqui. Então, até lá!